Antes de orarmos, quero convidar você a silenciar o coração por alguns instantes, afastar as distrações e abrir espaço para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, nos apressamos para falar com Ele, mas esquecemos de primeiro deixar que Sua palavra fale conosco. É como tentar navegar sem antes olhar o mapa. Acabamos nos perdendo. Hoje, o Senhor nos lembra de um convite poderoso que ecoa desde os primeiros dias da igreja. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Essas palavras de Pedro não foram ditas em um momento qualquer. Ele estava cheio do Espírito Santo, corajoso diante de uma multidão, proclamando que existe um caminho real para ser perdoado, transformado e receber a própria presença de Deus dentro de nós. Tudo começa com o arrependimento. Arrepender-se é muito mais do que sentir remorso ou tristeza pelo erro. É uma decisão consciente de mudar a rota, de reconhecer que o caminho que seguíamos levava à morte e decidir caminhar pela vida abundante que Cristo oferece. É dizer: Senhor, não quero mais viver a minha maneira, quero viver a tua. É soltar o orgulho, abrir mão da confiança apenas em si mesmo e dar um passo de fé em direção à misericórdia divina, confiando que o amor do Pai é suficiente para reescrever a nossa história. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho o caminho de Cristo. Após o arrependimento, Pedro nos fala sobre o batismo. E ele não é apenas um ritual simbólico ou uma tradição religiosa. O batismo é uma declaração pública e espiritual de que morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. É como deixar para trás um passado marcado por culpa e medo e vestir-se com a pureza e a dignidade que só o Senhor pode conceder. Ao mergulhar nas águas, declaramos que já não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que nos amou primeiro. Esse ato poderoso não é apenas visto por aqueles que estão presentes na cerimônia. O mundo espiritual também testemunha. É uma proclamação de que agora pertencemos ao reino de Deus, que fomos lavados pelo sangue de Jesus e marcados com sua identidade. O batismo não nos salva. É Jesus quem salva. Mas ele sela diante dos homens aquilo que o Senhor já fez dentro de nós. Então, após o arrependimento e o batismo, vem a promessa maravilhosa. Vocês receberão o dom do Espírito Santo. Isso é extraordinário. Deus não apenas nos perdoa e nos envia de volta para a vida. Ele nos dá a si mesmo. O Espírito Santo não é um extra reservado para cristãos mais experientes. Ele é um presente indispensável para todos os que creem. Ele é a presença pessoal de Deus, habitando dentro de nós, nos guiando, fortalecendo e ensinando diariamente. Se você deseja essa presença viva e constante do Espírito Santo, declare agora nos comentários: Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. O Espírito Santo não invade a nossa vida à força. Ele é como um hóspede de honra que espera ser convidado. Ele se move onde é desejado, permanece onde é honrado e age onde encontra um coração disposto. Por isso, a palavra nos chama a abrir o coração, a render nossa vontade e a permitir que Ele habite em cada área da nossa vida. Quando damos espaço ao Espírito Santo, experimentamos uma ligação profunda com a força, a sabedoria e o consolo divinos. Jesus nos deixou uma promessa em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso significa que não precisamos enfrentar a vida sozinhos ou guiados apenas por nossa lógica limitada. O Espírito Santo se torna nosso conselheiro fiel, nosso guia seguro, nosso mestre interior. Ele traz a palavra à vida, ilumina nosso entendimento quando a razão humana falha
e nos orienta nas decisões mais importantes. Ele também nos corrige com amor quando começamos a nos afastar. Nos consola nos dias de dor e nos fortalece quando as forças humanas se esgotam. No entanto, ele permanece sempre gentil. Nunca manipula, nunca obriga, nunca grita. Apenas sussurra ao coração, esperando que nós o ouçamos. Se você deseja ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo, escreva nos comentários: "Fala comigo, Senhor." A Bíblia nos alerta em Efésios 4:30. "E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção." Entristecer o Espírito é ignorar sua voz, resistir à sua direção ou viver de maneira contrária à sua santidade. Quando tratamos o pecado como algo leve, guardamos mágoas ou levamos uma vida dupla, nossa sensibilidade à sua presença vai diminuindo, como se o volume da sua voz fosse sendo abaixado até quase não ouvirmos mais. Mas quando o honramos, o convidamos e o obedecemos, algo poderoso acontece. Ele se manifesta com mais intensidade. Sua presença se torna palpável, sua direção mais clara e sua paz mais constante. É por isso que Jesus disse em João 16:7 que era melhor para nós que ele voltasse para o Pai, pois assim o Consolador viria. Pense nisso. O próprio Jesus considerou a presença do Espírito Santo tão essencial que disse que sua partida seria uma vantagem para nós. O Espírito Santo nos aproxima do Pai, nos ajuda a conhecer mais a Jesus, a ouvir sua voz e a amá-lo de forma mais profunda a cada dia. Ele traz intimidade à nossa fé e poder às nossas orações. Ele nos ensina a viver não pelo esforço humano, mas pela graça divina que flui dele. Se você deseja honrar e obedecer ao Espírito Santo em cada passo, escreva: "Eu quero viver guiado pelo teu Espírito." Quando recebemos o Espírito Santo, somos marcados como propriedade exclusiva de Deus. É o que a palavra declara em Efésios 1:13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Esse selo não é visível aos olhos humanos, mas é reconhecido no mundo espiritual. É como a assinatura de Deus sobre a nossa vida declarando: "Ele me pertence, ela me pertence." Mas essa presença não é algo que recebemos uma vez e guardamos na prateleira. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 5:18: "Sejam cheios do Espírito." No original, o sentido é de um preenchimento contínuo, diário, renovado. Não basta viver com a experiência de ontem. Precisamos buscá-lo de novo hoje e amanhã outra vez, até que viver cheio do Espírito se torne nosso estilo de vida. E à medida que nos rendemos, ele começa a moldar o nosso caráter. Nos ensina a confiar mais em Deus do que em nossas emoções, a enxergar além das circunstâncias e a viver de acordo com a sabedoria do alto. Se você quer ser renovado pelo Espírito Santo todos os dias, escreva: "Enche-me novamente, Senhor." Quando o Espírito Santo governa nossa vida, algo muda profundamente. Deixamos de caminhar apoiados apenas na força humana e passamos a viver em total dependência de Deus. Isso não significa fraqueza, mas sim reconhecer que nossa sabedoria e capacidade são limitadas e que o Senhor tem uma visão muito mais ampla e perfeita de todas as coisas. Passamos a parar de tentar controlar tudo e a descansar naquele que sustenta o universo com suas mãos. Aos poucos, nossa maneira de pensar é renovada. Nossas palavras se tornam mais sábias e nosso amor mais genuíno. A oração deixa de ser um simples discurso e se transforma em comunhão viva. A leitura da Bíblia deixa de ser rotina e passa a ser um encontro real com a voz de Deus. O louvor não é mais apenas música, mas uma entrega sincera que sobe como aroma agradável ao trono do Altíssimo.
Esse é o agir do Espírito Santo. Ele nos leva a um nível mais profundo de intimidade e obediência. Ele nos fortalece em momentos de luta, nos encoraja nas batalhas da fé e nos mantém firmes quando a tempestade tenta nos derrubar. Por isso, abrir espaço diário para a sua presença é vital. Se você deseja viver essa transformação contínua, escreva nos comentários: Espírito Santo, transforma-me todos os dias. Hoje, mais uma vez, o Senhor nos chama. Arrependa-se, creia e abra espaço para o Espírito Santo. Não permita que nada ocupe o lugar que pertence a Ele em seu coração. Muitas vezes, guardamos ressentimentos, pecados ocultos ou prioridades erradas que abafam sua voz. É preciso remover esses obstáculos para que Ele tenha liberdade de agir. Convidar o Espírito Santo é como abrir todas as portas da casa para que a luz entre e ilumine cada canto. Ele não quer apenas visitar, ele deseja habitar. Não deseja ser um hóspede temporário, mas o Senhor da sua vida. E quando ele governa, a paz se torna profunda, a fé se torna firme e a esperança deixa de ser frágil. É uma entrega diária. Assim como precisamos respirar constantemente para viver, precisamos buscar a plenitude do Espírito todos os dias. Ele nos ajuda a resistir às tentações, a discernir o que é certo e a manter a chama da fé acesa, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Hoje faça uma escolha. Deixe de lado tudo o que compete com a voz de Deus e permita que Ele preencha cada espaço do seu ser. Se essa é a sua decisão, escreva: Espírito Santo, habite em mim. Vamos orar juntos. Pai amado, como posso agradecer por um presente tão sagrado e transformador? Tu não me deixaste órfão, não me abandonaste para que eu tentasse viver pela minha própria força. Pelo contrário, vieste habitar em mim. Revestiste-me com poder do alto, marcaste-me como teu. Neste momento, rendo-me diante de ti. Silencio as vozes que me distraem e abro o coração para que o Espírito Santo tenha total liberdade em minha vida. Espírito Santo, tu és bem-vindo em cada área do meu ser, no meu coração, na minha mente, no meu lar e na minha família. Vem conduzir cada passo. Não quero viver apenas de experiências passadas, preciso de um toque fresco hoje. Derrama sobre mim um novo despertar. Acende novamente o fogo do meu primeiro amor. Sopra vida sobre cada área seca, sobre cada lugar em que a fé se enfraqueceu. Restaura a paixão pelas coisas do reino. Renova minha fome e sede por ti. Sei que nada neste mundo pode se comparar à paz e à segurança de saber que a tua presença habita em mim. Se essa é também a sua oração, declare nos comentários: Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, quero conhecer mais profundamente a Jesus. Quero andar com Ele, conversar com Ele e viver em constante comunhão. Ensina-me a reconhecer a sua voz, a perceber a sua direção e a seguir os seus passos com fidelidade. Leva-me a uma intimidade tão profunda que nada neste mundo possa me afastar da tua presença. Não quero ser guiado pelas minhas emoções ou pelo impulso da carne. Quero ser conduzido pelo teu Espírito. A tua palavra diz em João 4:24: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Reconheço que não posso oferecer uma adoração verdadeira sem a tua ajuda. Posso cantar e falar palavras bonitas, mas se o teu Espírito não estiver envolvido, tudo será vazio. Por isso peço, enche-me de novo, que a minha adoração seja pura, sincera e agradável a Deus. Fortalece-me para resistir às tentações, guarda minha mente e meu coração contra todo ataque do inimigo. Que tua presença seja meu escudo e meu descanso. Se você deseja viver uma adoração verdadeira e cheia do Espírito, escreva: Quero adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Espírito Santo, por tua paciência comigo. Mesmo quando me distraio ou ignoro a tua voz, tu permaneces fiel.
A tua palavra, em Romanos 8, 26, 27, me lembra que tu me ajudas na minha fraqueza, intercedes por mim com gemidos que não podem ser expressos em palavras, e que conheces profundamente o meu coração. Quando choro em silêncio, tu entendes. Quando não sei explicar a dor da minha alma, tu levas meu clamor ao Pai. Tu és meu consolador, meu mestre e meu guia. Sem ti, a Bíblia seria apenas letras impressas. Contigo, ela se torna pão vivo que alimenta e transforma. Ensina-me a meditar na palavra e guardá-la no coração para que molde minha vida. Refina meu caráter, remove de mim o que não se parece com Jesus e enche-me de amor, humildade, pureza e graça. Quando eu me sentir fraco, lembra-me da vitória que tenho em Cristo. Quando o desânimo tentar me parar, renova minha esperança. E que cada decisão, palavra e atitude minha sejam dirigidas por ti. Que minha vida seja um lugar de habitação da tua glória. Se esta oração falou ao seu coração, escreva: Amém, Espírito Santo.